O silêncio daquela noite não preenchia apenas os cômodos. Ele parecia ocupar também os pensamentos, como se atravessasse paredes, memórias e sentimentos que nunca foram ditos em voz alta. A sala onde o filho permanecia parado revelava mais do que objetos antigos. Revelava um tempo que nunca cicatrizou, um tempo que continuava ali parado junto com ele. A luz fraca do abajur iluminava apenas o suficiente para mostrar o bilhete nas mãos dele. Um pedaço de papel frágil, marcado pelo tempo e por algo que não podia ser definido apenas como saudade. Era como se aquele papel tivesse sido escrito com uma urgência que ultrapassava a morte. Algo que sobrevivia mesmo quando tudo ao redor já tinha se perdido. O ar parecia denso, como se a casa estivesse esperando por esse momento, como se cada parede tivesse testemunhado algo que agora queria ser revelado. O filho segurava o bilhete com uma mistura estranha de raiva, dor e cansaço, sentimentos que se acumulam quando uma pessoa passa anos evitando encarar o que ficou para trás. A mente dele tentava justificar ações, memórias e decisões que, naquele instante, pareciam se desmanchar diante da verdade silenciosa daquele papel. Ele lembrava da mãe de forma fragmentada, como se as lembranças estivessem escondidas atrás de portas que ele jamais teve coragem de abrir. Recordava o som suave da voz dela, a forma cuidadosa como o observava, os gestos pequenos que só fazem sentido quando já é tarde demais. E ali, naquele momento em que a vida parecia suspensa, ele tomou uma decisão impulsiva, quase violenta, como quem tenta arrancar de dentro do peito algo que nunca entendeu completamente. Ele rasgou o bilhete. O barulho do papel se partindo não foi alto, mas ecoou pela casa como se tivesse rasgado algo muito maior. O gesto parecia simples, quase banal, mas logo se revelaria como a abertura de um portal que ele nunca desejou atravessar. Ao ver o bilhete se desfazer em duas metades, ele sentiu uma sensação estranha, como se estivesse destruindo não apenas palavras, mas uma chance que jamais teria novamente. Era como se o ato tivesse libertado uma memória que estava presa, esperando que ele cedesse, esperando que ele se permitisse olhar para o que doía. O público, ao acompanhar essa cena, percebe imediatamente a tensão que toma conta de tudo, como se estivesse prestes a descobrir algo que nunca deveria ter sido esquecido. Quando as duas partes do bilhete caíram no chão, algo inesperado aconteceu. De dentro do papel rasgado, escorregou um pequeno envelope envelhecido. Um envelope tão discreto que jamais teria sido notado se ele não tivesse tomado aquela atitude impulsiva. O envelope caiu lentamente, como se tivesse peso emocional suficiente para alterar o ar ao redor. O filho congelou. Seus olhos se fixaram naquele objeto como se ele tivesse acabado de encontrar a peça que faltava em um quebra-cabeça que sempre evitou montar. Era impossível ignorar a sensação de que aquele envelope continha algo devastador. Algo que havia sido protegido com extrema cautela pela mãe. Algo que ela sabia que ele só teria coragem de enfrentar em um momento como aquele. O coração dele começou a bater mais rápido. E pela primeira vez em muito tempo, ele entendeu que não estava apenas vivendo uma lembrança dolorosa. Ele estava diante do início de uma história que a mãe tentou contar, mas que foi interrompida pelo tempo, pela vida, pelas circunstâncias e pela própria dor. O espectador percebe que nada nessa história é comum. Não é apenas mais uma narrativa sobre perda ou saudade. É uma história sobre revelações profundas, sobre segredos que sobrevivem ao tempo, sobre decisões tomadas em silêncio para proteger alguém que nunca soube que precisava ser protegido. A partir desse instante, o público entende que está prestes a acompanhar algo intenso, emocionante, carregado de mistério e de verdades que transformam quem assiste. O filho respira fundo, com a sensação de que sua vida prestes a mudar de forma definitiva. Ele não sabe, mas o que está dentro daquele envelope destruirá certezas, questionará memórias e revelará à mãe que ele nunca teve chance de conhecer por completo. A história começa exatamente aqui, quando ele percebe que rasgar o bilhete não terminou nada. Pelo contrário, apenas abriu a primeira porta de uma verdade que estava esperando por ele há anos. O bilhete rasgado e o silêncio
que ecoa. O instante em que o bilhete se rasgou marcou o início de algo que o filho jamais imaginaria enfrentar. Ele permanecia parado, como se o som fraco do papel se partindo tivesse atravessado não apenas a sala, mas também todas as barreiras emocionais que construiu ao longo dos anos. Era como se aquele gesto, tão simples e tão impulsivo, tivesse acordado uma presença silenciosa que habitava a casa desde o dia em que a mãe se foi. O peso do silêncio aumentava a cada segundo, preenchendo cantos e memórias, fazendo com que ele sentisse a sensação de ter cruzado uma linha invisível, da qual não teria como voltar. A casa parecia observar, como se tivesse consciência do que acabara de acontecer e do que ainda estava prestes a acontecer. Ele olhou para as duas metades no chão, tentando entender o motivo de ter reagido daquela maneira. Talvez tivesse sido o acúmulo de anos, evitando confrontar sentimentos que nunca digeriu completamente. Talvez tivesse sido a raiva por acreditar que a mãe o deixou sem explicações, abandonando-o a perguntas que ninguém mais poderia responder. Ou talvez tivesse sido o medo de descobrir que aquela última mensagem continha algo que ele não queria enfrentar. A mente tentava justificar o gesto, mas não encontrava respostas. O coração batia rápido, como se soubesse que o rasgo tinha libertado mais do que palavras. Tinha libertado uma verdade presa num silêncio que ecoava desde a ausência dela. A luz fraca da sala revelava partículas de poeira dançando no ar, e o filho teve a sensação de que tudo ao redor estava se movendo de maneira diferente, como se a atmosfera tivesse mudado de densidade. Ele se aproximou das metades rasgadas e, ao tentar pegá-las, sentiu o impulso de recuar, como se estivesse tocando algo que não deveria ser tocado. O bilhete, mesmo destruído, parecia carregar uma espécie de energia que ele não sabia nomear. Era como se a mãe tivesse colocado ali parte de si, como se aquele pedaço de papel fosse um último fio de ligação que o rasgo não conseguiu romper completamente. O tempo parecia desacelerar enquanto ele encarava o que havia feito. A lembrança mais antiga que tinha da mãe atravessou sua mente como um flash. Ela segurando a mão dele quando ele era criança, guiando-o pela casa com uma delicadeza que ele nunca compreendeu totalmente. De repente, ele percebeu que não era a raiva que o levou a rasgar o bilhete, mas a dor de sentir que nunca conseguiu decifrá-la por completo. Essa dor, silenciosa e persistente, havia se transformado em uma necessidade urgente de destruir qualquer coisa que lembrasse o que ele perdeu. Mas agora, olhando para as metades no chão, ele entendeu que destruíra algo que talvez fosse a única chance de conhecê-la de verdade. Ele se abaixou devagar e pegou o papel rasgado. As bordas irregulares destacavam a fragilidade do gesto, como se a vida tivesse tentado avisá-lo que o que está quebrado nem sempre pode ser restaurado. Enquanto segurava os pedaços, algo chamou sua atenção. Um pequeno volume entre as camadas do papel, algo que ele não havia visto antes. Foi nesse momento que a respiração dele falhou por um segundo, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. De dentro do bilhete rasgado, escorregou um envelope pequeno, envelhecido, escondido com uma precisão que sugeria intenção. Não era um acidente, não era uma coincidência. A mãe havia colocado aquilo ali de propósito. O envelope pousou no chão de um jeito quase simbólico, como se tivesse esperado anos para finalmente ser visto. O filho encarou o objeto com um estranhamento profundo, sentindo a pele arrepiar sem que houvesse vento algum. Ele se aproximou lentamente, agarrado a um misto de receio e ansiedade, tentando entender o que a mãe teria escondido ali. Era nítido que aquele envelope tinha sido dobrado e guardado por muito tempo, talvez desde antes mesmo dele ter idade suficiente para compreender o mundo ao redor. O sentimento que tomou conta dele não era apenas curiosidade. Era um pressentimento quase físico, como se aquele pequeno objeto carregasse algo que mudaria tudo. Quando estendeu a mão para pegá-lo, percebeu que estava tremendo. Era a primeira vez em anos que sentia medo do passado. Não medo de lembranças, mas medo do que poderia encontrar. Medo da mãe que ele deixou de conhecer. Medo da verdade que ela nunca teve coragem de revelar. O silêncio da casa ficava mais denso, como se aguardasse o próximo movimento.
como se tivesse consciência de que aquele envelope era o início de uma jornada que ninguém mais poderia trilhar por ele. O filho percebeu que estava prestes a abrir não apenas um envelope, mas uma história inteira que havia sido cuidadosamente escondida. E mesmo sem saber o que viria, entendeu que não tinha mais escolha. A verdade estava ali, à sua espera. O envelope oculto que nunca deveria ser encontrado. O instante em que o envelope tocou a palma da mão dele trouxe uma sensação tão estranha que parecia impossível explicar. Era como se aquela pequena peça de papel tivesse uma temperatura própria, como se guardasse dentro de si um calor antigo, específico, quase humano. Ele segurou o envelope com cuidado, como se estivesse tocando algo vivo, algo que pudesse acordar se fosse manuseado de forma brusca. A textura áspera, o odor leve de papel envelhecido e o peso quase simbólico criavam uma conexão que o fazia sentir que estava prestes a atravessar uma fronteira emocional da qual não haveria retorno. A casa inteira parecia observar em silêncio, como se cada parede esperasse com uma paciência antiga o momento exato em que o conteúdo escondido finalmente viria à luz. Ele virou o envelope devagar, estudando cada detalhe. Os cantos estavam desgastados, mas havia algo peculiar na forma como estava lacrado, como se a mãe tivesse fechado aquilo com uma preocupação maior do que qualquer outra decisão que tomara. A dobra estava tão intacta que revelava algo ainda mais perturbador. Ela nunca quis que fosse aberto enquanto estivesse viva. Essa percepção caiu sobre ele como um peso emocional que se espalhava pelo peito, misturando tristeza, arrependimento e uma curiosidade crescente que agora não podia ser contida. A mente dele tentava acompanhar aquela avalanche de sensações, mas era difícil organizar qualquer pensamento quando o coração parecia competir com o som do próprio silêncio. Enquanto analisava o envelope, flashes de lembranças começaram a surgir. Imagens rápidas, borradas, como se viessem de um sonho esquecido. Recordações dele observando a mãe guardar papéis em uma gaveta trancada, o som de chaves batendo no bolso do avental dela, o olhar sério, firme, quando dizia que certos lugares da casa não eram para ser mexidos. Na época ele não questionava, achava que eram apenas manias de adulto, preocupações que crianças não precisam entender. Agora, tudo ganhava outro contorno. Agora, ele enxergava que existia algo maior por trás daqueles gestos aparentemente simples, algo que ela sempre tentou proteger até mesmo dele. Aquilo provocava uma sensação amarga, como se tivesse passado a vida inteira ao lado de um enigma que nunca soube decifrar. Ele se sentou lentamente no chão, sentindo a madeira fria nas pernas, enquanto o envelope permanecia firme entre seus dedos. O coração pulsava com força, como se tentasse alertá-lo de que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua compreensão da própria história. O ar parecia mais pesado, mais carregado, como se a casa estivesse fechando o cerco ao redor dele. A sensação era quase física, como quando uma tempestade está prestes a cair e o ambiente inteiro se contrai na expectativa. Ele sabia que dentro daquele envelope havia algo que a mãe guardou como última defesa, última esperança ou até mesmo último aviso. Essa consciência fez com que respirasse fundo, buscando coragem no próprio desespero. Ao passar o dedo pela dobra lacrada, sentiu uma vibração emocional tão intensa que precisou fechar os olhos por um instante. O medo que crescia dentro dele não era irracional, era um medo ancestral. O tipo de medo que nasce quando alguém percebe que está prestes a encarar algo que sempre soube, mas nunca quis admitir. A mão tremia, mas não soltava o envelope. Ele queria entender por que aquilo foi escondido assim, por que a mãe escolheu manter segredo, por que ela nunca pronunciou nada sobre isso, nem nos seus últimos dias. A vida inteira convivendo com perguntas pequenas, e agora percebia que havia outra, muito maior, esperando para ser revelada. Quando abriu novamente os olhos, reparou em algo que antes não tinha notado. Na parte de trás do envelope, havia um pequeno risco, quase imperceptível, como se a mãe tivesse passado a unha ali enquanto decidia se deveria abrir aquilo uma última vez. Um detalhe tão sutil
mas tão carregado de significado que arrepiava a pele. Aquele risco parecia um gesto silencioso de hesitação, talvez medo, talvez dor. Era como se ela tivesse enfrentado o mesmo dilema que ele enfrentava agora e não tivesse encontrado força suficiente para seguir em frente. Esse pensamento fez crescer dentro dele um sentimento inesperado, compaixão, uma compaixão tão profunda que o fez perceber que pela primeira vez estava enxergando a mãe não como lembrança, mas como pessoa. Ele levou o envelope até o rosto e respirou fundo, sentindo o cheiro distante do passado. O peso emocional aumentava, pressionando o peito e acelerando a respiração. A vida inteira evitou confrontar as verdades da casa, das memórias, das ausências. Agora, estava diante do único objeto capaz de responder perguntas que o acompanharam em silêncio por anos. Quando finalmente inclinou o envelope na direção da luz, percebeu que havia algo dentro dele, algo rígido, talvez uma fotografia, talvez um documento, algo que não deveria ter sido encontrado, algo que a mãe tentou esconder até o último instante. A sensação que tomou conta dele foi tão intensa que quase o paralisou. Não importava mais se estava pronto, não importava mais se desejava saber. A verdade estava dentro daquele envelope e ignorá-la seria impossível. Ele entendeu que o bilhete não era uma mensagem final, era um caminho, e o envelope era a chave. A casa que guarda recordações que não são só recordações parecia respirar junto com ele, como se cada parede acompanhasse em silêncio o que acontecia ali dentro. Depois de pegar o envelope, o filho se levantou devagar, sentindo o peso daquele pequeno objeto puxando para baixo, não apenas sua mão, mas também sua atenção, sua história, seu passado inteiro. O chão de madeira estalou sob os pés. Um som antigo, familiar, que ele já não ouvia do mesmo jeito. Antes era só barulho de casa velha. Agora, cada estalo parecia um aviso, um chamado, como se o próprio chão estivesse tentando lembrá-lo de tudo o que foi apagado da memória. Ele olhou em volta e percebeu pela primeira vez em muitos anos que aquela não era apenas a casa onde cresceu. Era o cenário de tudo o que foi dito e de tudo o que foi escondido. Os móveis cobertos por uma fina camada de poeira pareciam ocupados demais com suas próprias histórias. A estante carregada de fotografias, bibelôs e cadernos antigos deixava no ar a sensação de que nada ali estava realmente abandonado. Havia um retrato da mãe em preto e branco, apoiado contra um vaso rachado. Ela sorria, mas agora o sorriso parecia carregar algo que ele nunca tinha visto. Uma sombra nos olhos, talvez um cansaço escondido atrás do gesto de quem tenta mostrar força para não preocupar os outros. Ele se aproximou da fotografia e, por um instante, teve a impressão de que ela o observava de volta. Não como lembrança distante, mas como alguém que sempre esteve ali, esperando que ele finalmente prestasse atenção nos detalhes que evitou a vida toda. O relógio antigo na parede, que há anos não marcava a hora certa, continuava emitindo um tic-tac irregular, quase cansado. Quando criança, ele gostava daquele som, achava que dava vida à casa. Com o tempo, acostumou-se tanto a ouvi-lo que deixou de notar. Agora, porém, aquele barulho quebrado parecia sincronizar com os próprios pensamentos, como se cada batida dissesse que o tempo não tinha passado tão completamente quanto ele acreditava. O passado ainda estava ali, preso nas frestas, nas gavetas, nas rachaduras da tinta descascada. O envelope nas mãos pesava como uma chave, e a casa inteira parecia um cofre. Ele caminhou até o corredor estreito que levava aos quartos. As paredes, levemente amareladas pelo tempo, carregavam marcas, pequenos riscos, manchas, lembranças físicas de uma vida comum que agora ganhavam um significado mais denso. Havia um ponto na parede em que, quando criança, ele riscava a própria altura com um lápis, sob o olhar paciente da mãe. Ele passou a mão sobre aquele trecho, ainda visível, e sentiu uma pontada no peito ao lembrar de como ela dizia que ele crescia rápido demais. Na época, essas palavras soavam como elogio, quase como orgulho. Agora, soavam como despedida antecipada, como se ela soubesse que não estaria ali para ver as próximas marcas. Cada porta entreaberta revelava um pouco de quem ela era.
No quarto dela, o cheiro leve de roupa guardada se misturava a um perfume que parecia insistir em permanecer, mesmo depois de tanto tempo. Sobre a cômoda, um terço, um porta-joias simples, alguns bilhetes antigos empilhados em um canto. Nada estava exatamente organizado, mas também nada parecia deixado ao acaso. A sensação que ele tinha era de que tudo havia sido interrompido, não abandonado. Como se a mãe tivesse se levantado para resolver algo e fosse voltar a qualquer momento. Aquela ideia que antes o machucava, agora queimava ainda mais, porque ele carregava nas mãos a prova de que ela tentou continuar falando com ele, mesmo depois que o tempo deles havia sido cortado. O filho voltou para a sala, mas agora seus olhos não viam mais apenas objetos. Via memórias disfarçadas. O sofá onde a mãe se sentava à noite parecia guardar a marca de um corpo que não estava mais ali, mas que permanecia presente de alguma forma. A mesa onde comiam juntos trazia ainda pequenos riscos de talheres, manchas quase invisíveis de café, sinais do cotidiano que ele nunca valorizou. A cortina leve balançava com o vento que entrava pela janela mal fechada, e o som do tecido se movendo criava a ilusão de sussurros distantes, como se a casa estivesse tentando contar algo que ele ainda não estava pronto para ouvir. A televisão antiga, desligada, refletia a imagem dele segurando o envelope, e por um segundo ele não se reconheceu. Parecia olhar para alguém mais velho do que realmente era. Alguém marcado por uma frieza que não combinava com a sensibilidade que começava a emergir ali. Percebeu que não era a casa que tinha ficado distante dele, mas ele que tinha se afastado da casa, como se fugir do lugar fosse uma forma de fugir da dor. Só que agora aquele espaço exigia presença, não havia mais para onde correr. O envelope, a fotografia, o relógio, o corredor, tudo parecia empurrá-lo para um único ponto. A verdade que ele evitou durante anos estava distribuída em cada canto. Ele se aproximou da janela e olhou para fora. A rua parecia a mesma, mas ele sabia que já não era o mesmo menino que um dia correu naquele quintal. Lembrou vagamente da mãe chamando seu nome, pedindo para voltar para dentro antes de escurecer. Na época, aquela voz era apenas um limite imposto pela rotina. Hoje, aquela mesma lembrança soava como um pedido de proteção. Como se, de alguma forma, ela sempre tivesse tentado mantê-lo afastado de algo que vinha de fora, de alguém que ele não conhecia tão bem quanto pensava. A casa, que antes parecia apenas um abrigo, agora se revelava como um escudo. Enquanto caminhava de volta para o centro da sala, sentindo novamente o piso rangendo sob cada passo, uma conclusão começou a se formar dentro dele. Nada ali era apenas um cenário. A casa era o testemunho silencioso de conversas interrompidas, decisões difíceis, medos que ela nunca verbalizou. Ele entendeu que, se quisesse realmente compreender o que havia dentro do envelope, precisaria aceitar que aquele lugar guardava respostas. Respostas que não estavam apenas nas palavras escritas, mas nos espaços entre elas, nos silêncios, nos detalhes aparentemente insignificantes que agora se tornavam cruciais. Aos poucos, algo dentro dele começou a ceder. A rigidez que carregava nos ombros, a raiva que usava como defesa, a indiferença forçada que o protegia da dor, começaram a se desfazer. A casa estava trazendo de volta sensações que ele não queria sentir, mas que eram necessárias para que pudesse enxergar com clareza. E foi nesse entrelaçar de memórias e objetos que os primeiros fragmentos começaram a surgir, ainda tímidos, ainda confusos, mas intensos o suficiente para fazê-lo parar e prestar atenção. Uma frase dita pela mãe, um olhar estranho em um dia comum, uma porta trancada sem motivo aparente. Tudo isso voltava agora, e ele sabia que a próxima coisa que viria não seria apenas lembrança. Seriam memórias que ele escolheu enterrar. As memórias fragmentadas que ele evitou por toda a vida. As primeiras lembranças vieram como lampejos desconexos, surgindo sem ordem, como se o passado estivesse tentando se recompor à força dentro da mente dele. O filho ficou parado no meio da sala, ainda segurando o envelope, sentindo o peso da casa pressioná-lo de dentro para fora. Não era apenas o lugar que trazia recordações,
Era como se algo invisível tivesse começado a destrancar gavetas internas que ele manteve fechadas por anos. A sensação era incômoda, quase física, como quando alguém toca em uma cicatriz que não está totalmente curada. Ele percebeu que não adiantava tentar resistir. As memórias voltariam, quisesse ele ou não. A primeira imagem que tomou forma foi a de um dia em que chegou da escola mais cedo. A mãe estava sentada à mesa da cozinha, com as mãos fechadas em torno de algo que ele não conseguiu ver na época. Ela ergueu o rosto rapidamente quando notou sua presença, e o sorriso que ofereceu era bonito, mas forçado. Ele lembrou do brilho estranho nos olhos dela, como se tivesse acabado de chorar. Era um detalhe que, como criança, ele não compreendia. Agora, aquela lembrança parecia gritar, exigindo ser revisitada com maturidade, com a carga de emoções que ele não tinha naquela época. O que ela escondia nas mãos? Por que reagiu tão rápido ao vê-lo? Perguntas que antes passavam despercebidas, agora pareciam decisivas. Outra memória surgiu logo depois, mais nítida e mais perturbadora. Ele recordou de uma noite em que acordou com um barulho no corredor. Lembrou de levantar, ainda sonolento, e ver a mãe parada diante da porta do quarto dele. Ela não percebeu que ele estava acordado. Estava imóvel, olhando para ele dormir com uma expressão que ele nunca tinha conseguido decifrar. Era uma mistura de medo, proteção e uma tristeza tão profunda que parecia partir dela como uma sombra. Na época, ele pensou que ela estivesse apenas verificando se ele estava bem, como qualquer mãe faria. Mas agora, aquele olhar parecia carregar uma preocupação muito maior, como se ela estivesse vigiando algo que poderia alcançá-lo enquanto dormia. As memórias vinham rápidas, uma após a outra, como se o quebra-cabeça finalmente estivesse encontrando suas próprias peças. Ele lembrou de uma vez em que viu a mãe discutindo baixinho com alguém ao telefone. Ela falava de costas para ele, mas a tensão em cada gesto revelava o quanto estava abalada. Quando percebeu que ele estava ali, ela desligou imediatamente e disse que era apenas uma ligação de trabalho. Mas ele se recordava claramente da voz trêmula, da mão apertando o cabo do aparelho com força excessiva. Por que ela mentiu? Com quem falava? E, acima de tudo, por que estava desesperada para esconder aquilo dele? A sala parecia se estreitar ao redor dele, enquanto as lembranças continuavam a emergir. Ele se lembrou de um caderno antigo, escondido no fundo de uma gaveta do quarto dela, que ele encontrou quando era adolescente. Era um caderno cheio de anotações rápidas, frases curtas, escritas de forma apressada, quase como desabafos. Ele nunca conseguiu entender aquelas mensagens desconexas e, incomodado com a sensação de estar invadindo um espaço proibido, guardou o caderno novamente e se prometeu esquecer o que viu. Agora, aquelas palavras ganhavam um novo contorno na memória. Eram fragmentos de um medo silencioso, de um segredo que ela carregava sozinha. Outra lembrança tomou forma, mais frágil, mas igualmente inquietante. Em uma tarde chuvosa, quando ele tinha cerca de 8 anos, a mãe o chamou para dentro da casa com urgência incomum. Ele estava brincando na chuva e não entendeu o motivo da pressa. Ela parecia assustada, olhando repetidamente para a rua enquanto o puxava para dentro e trancava a porta. Naquele dia, ela manteve as cortinas fechadas e evitou atender o telefone. Ele achou aquilo estranho, mas criança não questiona demais quando os adultos mandam entrar. Agora, no entanto, aquela cena ganhava um sentido diferente. Ela estava com medo de quem naquele dia? O que havia do lado de fora que ela temia tanto que o mantivesse longe? A casa inteira parecia pulsar junto com as lembranças, como se cada memória despertada ativasse outra, e mais outra. A mente dele, antes protegida por camadas grossas de esquecimento voluntário, agora estava exposta. E quanto mais se lembrava, mais percebia que a mãe tentou alertá-lo por gestos, olhares e atitudes que ele não estava preparado para compreender na época. Essa constatação o atingia com força crescente, como uma onda que se recusa a recuar. A mãe carregava um segredo, e esse segredo estava espalhado nas memórias que ele evitou revisitar. Ele respirou fundo, sentindo um nó se formar no estômago.
Não era apenas o que lembrava que o assustava, mas o que não lembrava. Havia lacunas, buracos na memória, períodos que pareciam borrados demais para serem reais. Ele começou a perceber que talvez tivesse esquecido certas coisas, não por descuido, mas porque a própria mente tentou proteger o que não estava preparado para enfrentar. Era uma sensação sufocante, como se tivesse vivido uma vida inteira em torno de algo que sempre esteve ali, à sombra, mas que nunca ousou olhar de frente. Quando finalmente conseguiu olhar para o envelope novamente, percebeu que aquilo era a chave que faltava para destravar as memórias mais profundas. A mãe tentou contar algo, não com palavras, mas com gestos. E ele entendeu que a próxima memória que viria seria decisiva, porque não vinha do passado, vinha do segredo, o segredo que envelheceu junto com a casa. O filho ficou imóvel, como se o próprio ar ao redor tivesse decidido parar, para observar o momento em que ele finalmente admitia para si mesmo que havia algo muito maior do que lembranças soltas, controlando cada detalhe daquela casa. O envelope ainda estava em suas mãos, pesado como um objeto antigo que carrega histórias demais, e a sensação de que aquele conteúdo tinha sido escondido por décadas se tornava tão forte que parecia palpável. A casa, silenciosa e densa, parecia se transformar diante dele, revelando uma atmosfera que ele nunca havia percebido, porque durante toda a vida olhou para aquele lar com a ingenuidade de alguém que não sabia que vivia sobre um alicerce de segredos. Ele caminhou pelo corredor novamente, mas dessa vez sentiu algo que nunca havia sentido. Como se cada centímetro da casa tivesse sido testemunha de algo que ninguém comentou em voz alta. O cheiro das paredes antigas, o som abafado do vento entrando pelas frestas, o peso do carpete gasto, tudo parecia impregnado de emoções que não pertenciam somente às memórias dele, mas às memórias dela. Como se a mãe tivesse se movido por aqueles espaços, sempre com um olhar sobre o ombro, sempre esperando que alguma sombra conhecida se manifestasse. A sensação era quase física, como se a própria estrutura da casa tivesse envelhecido junto com um medo silencioso. Ele entrou no quarto dela novamente, mas dessa vez não para observar, e sim para buscar. Abriu a gaveta inferior da cômoda, a mesma que evitou durante anos por achar que era errado mexer nas coisas dela. O som da madeira sendo puxada ecoou pelo ambiente como um estalo que despertava algo adormecido. Dentro da gaveta estavam cartas antigas, fotos amareladas, objetos pessoais que ela guardava, mas nunca mostrava. Tudo parecia estar ali há mais tempo do que ele tinha idade. Pegou um maço de cartas amarrado com uma fita desbotada e percebeu que os papéis estavam frágeis, como se pudessem se desfazer com um toque mais forte. Aquilo revelava um fato incômodo. O segredo que ela guardava não começou quando ele nasceu. Começou muito antes. Ainda segurando as cartas, ele sentou-se à beira da cama, sentindo a textura áspera do cobertor antigo. O silêncio ao redor parecia empurrá-lo a abrir ao menos uma delas. Ao soltar a fita, descobriu algo estranho. Os envelopes não tinham destinatário. Não havia nomes nem datas, apenas palavras escritas com uma caligrafia que ele reconheceria entre milhares. A letra da mãe. As frases eram curtas, quase desesperadas, como se ela precisasse tirar aquilo de dentro de si para continuar respirando. Palavras como "não posso contar", "eles não podem saber", "ele não deve descobrir, está voltando", "não posso deixar que o encontrem", se repetiam de formas diferentes, e cada linha parecia aumentar a pressão que subia pelo peito dele. Ao ler aqueles trechos, algo pesado caiu sobre seus ombros. O segredo que a mãe guardava não envelheceu apenas com a casa. Envelheceu nela. Envelheceu nele. Envelheceu em cada pequeno detalhe da vida que eles tiveram juntos. Ele tentou lembrar de alguém que pudesse ter sido motivo daquele medo, alguma presença constante durante a infância, algum nome que aparecia repetidamente nas conversas, mas nada vinha à mente. Era como se a mãe tivesse cortado qualquer vínculo externo em algum momento da vida, restringindo o círculo social a poucas pessoas, como se estivesse escondendo o filho do mundo sem que ele percebesse. Uma proteção que agora começava a parecer uma fuga. Ele olhou ao redor
e a casa parecia responder à reflexão. Uma rachadura longa na parede, que sempre julgou ser apenas efeito do tempo, agora parecia ter surgido de anos de peso emocional. O piso rangendo, antes apenas irritante, agora parecia ecoar passos que a mãe poderia ter dado em noites de preocupação. As fotografias na estante, antes vistas como lembranças comuns, agora pareciam guardadas com uma seleção cuidadosa, como se ela tivesse omitido outras pessoas que não queria que aparecessem ali. Era como se a casa inteira tivesse sido reorganizada para apagar rastros de alguém ou de algo que ela temia profundamente. Ele voltou a segurar o envelope que encontrara no bilhete rasgado. Agora era impossível ignorar a sensação de que aquele objeto era o núcleo de tudo. Todas as cartas, todos os olhares, todas as portas trancadas, todos os sussurros ao telefone, todos os dias em que ela parecia apreensiva, sem explicar o motivo, tudo convergia para aquilo. Ela guardou o envelope não apenas como objeto, mas como símbolo, como se fosse a única peça capaz de proteger ou destruir o segredo. A mente dele começou a montar conexões que antes eram invisíveis. Lembrou de uma vizinha antiga, que certa vez comentou que a mãe havia recebido uma visita inesperada muitos anos atrás. Lembrou também de alguém que apareceu durante um aniversário dele, um homem que passou poucos minutos na casa e foi embora sem falar com ninguém. Lembrou de um comentário aleatório de um colega da escola, que dizia ter visto um desconhecido parado na frente da casa à noite. Não havia nomes, não havia explicações, mas havia um fio invisível conectando todas essas pontas. Um fio que ele nunca percebeu porque não queria perceber. Aos poucos, uma verdade incômoda começou a emergir como uma sombra mais nítida. O segredo não era apenas dela, era dele também. Ele só não sabia disso ainda. E a mãe, por algum motivo que ele ainda não compreendia, dedicou a vida inteira a esconder esse fato do mundo. E talvez dele próprio. Quando fechou as cartas e guardou-as novamente, sua respiração estava pesada. A casa continuava silenciosa, mas agora não era um silêncio vazio, era um silêncio carregado, um silêncio que parecia observar sua conclusão surgir. O segredo que envelheceu junto com a casa estava prestes a ser revelado, não pelas paredes, mas pelo envelope que ele ainda não tinha coragem de abrir. E ele sabia que, a partir do momento em que abrisse, nada mais na vida seria igual. A linha do tempo que não segue a lógica. O filho permaneceu sentado por longos segundos, tentando organizar pensamentos que insistiam em se chocar uns contra os outros. Tudo o que havia descoberto até ali parecia pertencer a um conjunto de histórias diferentes, fragmentadas, desalinhadas no tempo, como se a vida da mãe tivesse sido uma sequência de capítulos escritos fora de ordem. Ele se levantou devagar, sentindo o piso frio sob os pés, e a casa parecia mover-se com ele, como se estivesse pronta para revelar a próxima camada do que sempre tentou esconder. O envelope continuava firme em suas mãos, quase quente, como se cada segundo aproximasse ainda mais o momento de revelar o que ela tanto temeu em vida. Mas alguma coisa dentro dele dizia que não poderia abrir aquilo antes de entender porque tudo parecia desconectado. Ele caminhou pelo corredor devagar, observando cada porta, cada canto, como se buscasse pistas invisíveis que o ajudassem a montar o que faltava. Foi então que percebeu um detalhe que antes nunca chamara sua atenção: a antiga agenda pendurada ao lado do telefone fixo. A capa de couro estava desgastada, e a tinta onde o nome da mãe um dia esteve gravado tinha praticamente desaparecido. Ele pegou a agenda com cuidado, sentindo o cheiro forte de papel antigo, e começou a folheá-la. Mas rapidamente percebeu algo estranho. As datas não seguiam a ordem natural. As anotações pareciam embaralhadas, dias de meses diferentes misturados, anos alternados sem lógica alguma. Como se ela tivesse escrito pensamentos soltos que não pertenciam ao dia em que foram registrados. Como se estivesse anotando acontecimentos que não pertenciam ao presente. Ele folheou mais algumas páginas e viu que, em alguns dias, a mãe havia escrito apenas palavras soltas. Em outros, frases inteiras que pareciam deslocadas no tempo. Frases como "não posso deixá-lo sozinho hoje", escritas em um mês completamente alheio ao contexto da infância que ele lembrava.
Ou ele voltou a perguntar por ele, registrada em um dia qualquer, sem nome, sem explicação. Quanto mais lia, mais percebia que a mãe parecia estar vivendo duas realidades ao mesmo tempo. A que ele presenciava e outra oculta, silenciosa, marcada por um medo constante de que algo do passado retornasse. Era como se ela estivesse tentando prever algo, como se soubesse que em algum momento alguém bateria à porta, exigindo respostas que ela se recusava a dar. A agenda parecia, de certa forma, um diário emocional que não seguia nenhum padrão comum. Em certas páginas, a caligrafia dela tremia tanto que parecia escrita em momentos de profundo desespero. Em outras, era firme, até elegante, como se tivesse tido um instante de calma entre um medo e outro. Ele percebeu que as anotações não eram apenas registros. Eram tentativas de controlar uma linha do tempo que ela sabia que escapava de suas mãos. Uma linha do tempo que, mesmo sem sentido para ele na época, agora revelava uma mãe tentando proteger o futuro enquanto enfrentava fantasmas do passado. Quando fechou a agenda, sua respiração estava irregular. A sensação de que tudo estava conectado, mas de forma invertida, o deixava inquieto. Ele voltou para a sala, sentindo que precisava olhar novamente para a casa sob outra perspectiva. Foi quando percebeu um detalhe aparentemente insignificante. O relógio antigo na parede marcava sempre a mesma hora, mas aquela hora não era aleatória. Era a hora exata em que, segundo lembrava, a mãe havia trancado a porta às pressas naquela tarde chuvosa quando ele era criança. O relógio tinha parado no momento exato em que algo aconteceu e que ela tentou apagar da memória dele. O tempo naquela casa nunca seguiu uma linha reta. A casa inteira parecia estar congelada em momentos que ela jamais conseguiu superar. Ele encostou a mão no relógio, como se tentasse puxar de volta alguma lembrança que tivesse sido empurrada para longe. Quando fez isso, algo dentro dele se soltou. Foi como se tivesse puxado um fio escondido, e esse fio trouxe à tona uma lembrança que ele nunca conseguiu acessar antes. Uma imagem rápida, mas intensa. A mãe segurando uma fotografia nas mãos, tremendo, dizendo que não podia deixar ele encontrá-los. O filho abriu os olhos com força, assustado com o que a memória insinuava. Mas quem era ele? Por que a mãe temia tanto essa figura que nunca foi mencionada durante sua vida? A linha do tempo parecia cada vez mais absurda. Ele percebeu que não conseguiria confiar na ordem dos acontecimentos que lembrava da infância. A mãe, ao que tudo indicava, havia invertido datas, modificado rotinas, alterado decisões, tudo para evitar que passado e presente colidissem. Ela parecia ter organizado a vida como quem organiza uma casa para esconder um objeto perigoso, movendo coisas de lugar para enganar qualquer invasor. Só que agora, com ela ausente, toda essa organização caía aos pedaços, revelando uma verdade que não podia mais ser adiada. O envelope em suas mãos parecia pulsar junto com cada descoberta. Era impossível ignorar que, dentro dele, provavelmente havia o ponto que conectava tudo. A mãe deixou pistas, memórias fragmentadas, objetos deslocados no tempo, agendas incompletas, cartas nunca enviadas. Tudo seguindo uma ordem que não era ordem. Tudo tentando proteger algo ou alguém. Tudo apontando para o mesmo destino inevitável, a revelação. E naquele momento, ele entendeu que não era o envelope que precisava temer. Era o que aconteceria depois que ele abrisse. O envelope nas mãos dele parecia mais pesado do que minutos antes, como se tivesse absorvido todos os pensamentos, memórias e medos que haviam sido despertados naquela casa. Ele sabia que estava adiando o inevitável. Desde o momento em que o viu escorregar de dentro do bilhete rasgado, uma parte dele entendeu que tudo terminaria ali, naquilo que estava escondido entre aquelas dobras antigas. A respiração ficou mais curta quando seus dedos começaram a forçar lentamente a abertura do envelope. O papel cedeu com um som seco, um rasgo contido, como se algo resistisse até o último instante antes de se revelar. Era tarde demais para voltar. Ele já tinha ido longe demais para fingir que nada estava acontecendo. Quando finalmente conseguiu abrir o envelope, não retirou o conteúdo de imediato.
Ficou alguns segundos apenas olhando o interior escuro, como se pudesse enxergar, antes mesmo de tocar, a gravidade do que estava guardado ali dentro. A sala parecia encolher ao redor dele. O ar, antes apenas pesado, agora parecia espesso, como se respirar exigisse esforço. Ele deslizou os dedos para dentro e sentiu a superfície de um papel mais rígido, mais grosso do que o envelope. Puxou devagar, com cuidado, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse destruir algo importante. Quando o papel finalmente saiu por completo, ele percebeu que não era apenas uma carta, era um documento. Os olhos correram pela folha de forma automática, buscando compreender o que via. Havia carimbos, uma assinatura antiga, uma data que precedia seu nascimento. A princípio, nada fazia sentido. O documento parecia formal demais, distante demais, como se fosse parte da história de outra pessoa. Mas, à medida que ele ia descendo a leitura, algo dentro do peito começou a apertar. E então, sem que pudesse se preparar, seus olhos pararam em um ponto específico da página. Um nome. Aquele nome. Tão familiar que parecia ecoar da própria memória, mas tão deslocado naquele contexto que o corpo inteiro respondeu antes mesmo que a mente conseguisse assimilar. O coração disparou como se tivesse levado um susto físico. A visão ficou por um momento desfocada, como se o mundo inteiro tivesse se afastado alguns passos, deixando-o sozinho diante de uma única informação que esmagava todas as outras. O nome diante dele não era o de um desconhecido qualquer. Não era o de um estranho perdido no passado da mãe. Era o nome de alguém que esteve presente durante toda a sua vida, alguém que ele havia aprendido a associar a outra função, outro papel, outra história. Aquele nome não deveria estar ali, mas estava. Claro, nítido, definitivo. As mãos começaram a tremer. Ele repetiu o nome em silêncio, 1, 2, 3 vezes, tentando encaixá-lo na vida que conhecia. Era como olhar para uma fotografia antiga de alguém que você vê todos os dias, mas com uma legenda que não combina com o que sempre acreditou. O documento dizia algo que rasgava por dentro a versão de família que ele carregou desde a infância. Aquele nome estava ao lado da palavra que muda tudo. Responsável, pai, tutor, origem. Não importava o termo exato que o documento usava. A mensagem era a mesma. A pessoa que ele sempre acreditou ocupar um lugar na periferia da sua história, na verdade, era o centro. Ele sentiu o chão se afastar, como se o corpo tivesse perdido a referência de onde terminava a casa e começava o vazio. Imagens se atropelaram dentro da mente. Lembrou de visitas ocasionais, de comentários soltos, da forma como a mãe mudava de expressão quando aquele nome era mencionado em qualquer conversa. Lembrou de momentos em que tentava puxar assunto sobre essa pessoa, e ela desviava o olhar, mudava de tema, fingia não ouvir. Lembrou de um dia específico em que perguntou diretamente sobre o passado, e a resposta veio seca, curta, encerrando o assunto com uma firmeza que ele nunca conseguiu quebrar. Agora tudo fazia sentido. Não era dureza, era medo. Medo da verdade. Medo de que ele descobrisse algo que mudaria tudo o que pensava sobre si mesmo. O documento nas mãos dizia de forma silenciosa que a mãe passou a vida inteira tentando reescrever a história oficial, esconder certos capítulos, proteger uma versão que o mantivesse longe de alguém ou de algo. E, ao mesmo tempo, aquele nome denunciava que, por mais que ela tentasse, não conseguiu apagar completamente a raiz da história. Ela escondeu o documento, escondeu o envelope, escondeu o bilhete, mas deixou tudo ali, dentro da própria casa, como se soubesse que um dia ele precisaria enfrentar aquilo. O filho sentiu o rosto esquentar, uma mistura de choque, indignação e uma dor difícil de definir. Não sabia se doía mais descobrir que o passado era outro ou perceber que a mãe carregou isso sozinha por tanto tempo. A imagem dela voltou forte à mente. Os olhos inchados em noites que ela dizia estar apenas cansada. A maneira como segurava a xícara de café com força excessiva quando o telefone tocava. A forma como evitava certas datas, certas perguntas, certos lugares. Nada disso era aleatório. Tudo girava em torno daquele nome.
daquele segredo que envelheceu com ela. Ele recostou as costas na parede, ainda com o documento nas mãos, e sentiu seu próprio corpo ceder, como se precisasse de apoio para não desabar. A casa, antes cenário, agora era cúmplice. Testemunhou anos de silêncio, anos de escolhas, anos de medo. E agora assistia ao momento em que ele finalmente descobria que não era apenas filho da mãe que conheceu, mas também de uma história que lhe foi roubada. A presença daquele nome no papel rasgava a ideia de quem ele sempre acreditou ser. O olhar percorreu outra vez as linhas do documento, buscando qualquer detalhe que o ajudasse a negar o óbvio. Um erro, uma coincidência, algum indício de que não se tratava da mesma pessoa. Mas os dados estavam todos ali, como uma condenação impossível de revogar. A cidade, a data, a assinatura, as iniciais da mãe, tudo alinhado, tudo amarrado, tudo apontando para a mesma direção. Não era engano, não era exagero, era fato. Ele percebeu então algo ainda mais perturbador. A mãe não apenas decidiu esconder essa verdade, ela escolheu deixar que ele crescesse acreditando em outra versão, outra origem, outra base. Não para enganá-lo por egoísmo, mas possivelmente para proteger. Proteger de quem? Proteger do quê? O nome no documento não trazia só uma pessoa à tona, trazia também uma ameaça, uma promessa de algo que talvez ainda estivesse lá fora. A mente dele, confusa e acelerada, entendeu apenas uma coisa com clareza. A partir daquele instante, ele não poderia mais confiar em nenhuma lembrança do mesmo jeito. Tudo precisaria ser revisto, reavaliado, reinterpretado à luz daquela nova verdade. E, acima de tudo, compreendido sob um novo ponto de vista, o de alguém que descobre que nunca soube realmente quem era. E essa percepção, mais do que qualquer palavra escrita, foi o que o paralisou de verdade. A revelação que reescreve quem ele sempre pensou ser. O documento continuava aberto nas mãos dele, mas a mente já não conseguia enxergar apenas palavras impressas. Era como se cada linha tivesse arrancado uma parte da história que ele acreditou por toda a vida, e agora estivesse diante de um novo espelho, um espelho que revelava uma imagem desconhecida e, ao mesmo tempo, inevitável. Ele se levantou devagar, sentindo as pernas pesadas, como se o peso da descoberta tivesse se acumulado nelas. Cada passo que dava pela sala parecia ressoar de maneira diferente, como se o eco carregasse o nome que ele tinha acabado de ler, repetindo-o em silêncio, cravando-o nos cantos da casa. A respiração estava instável, e ele precisava se apoiar no encosto do sofá para não ceder ao impulso de desabar. Enquanto tentava entender o que aquele documento realmente significava, algo dentro dele começou a se partir. Não era apenas a ideia de identidade que estava sendo destruída, mas todo o alicerce emocional construído ao longo dos anos. Ele sempre acreditou saber de onde vinha, acreditou entender quem era, acreditou ter sido formado por certezas simples e inquestionáveis. Agora percebia que grande parte de sua vida tinha sido erguida sobre uma fundação incompleta, como se tivesse vivido à sombra de uma verdade cuidadosamente omitida. O choque da revelação era tão profundo que parecia que o mundo inteiro tinha se inclinado, empurrando-o para uma nova compreensão que ele não estava pronto para aceitar. A memória trouxe, sem pedir licença, todas as vezes em que ele tentara compreender a mãe e não conseguiu. Todas as perguntas que fez e foram desviadas. Todos os momentos em que ela demonstrou medo sem explicação. Ele se lembrava de um dia específico, quando era adolescente, em que perguntou com insistência sobre o pai e ela respondeu apenas que não era algo que faria diferença para ele. Na época, achou que ela estava apenas cansada. Agora, entendia que aquela frase era a ponta de um iceberg emocional gigantesco, que o documento nas mãos acabava de expor por completo. Não era que o pai não fizesse diferença. Era que ele fazia diferença demais. Ele voltou ao quarto da mãe, como se fosse atraído por algo que não tinha forma, algo que exigia presença. Sentou na beira da cama dela e olhou novamente ao redor. Tudo ali, cada objeto, cada fotografia, cada detalhe,
parecia ter sido reorganizado por ela ao longo da vida para proteger uma única verdade. A verdade que agora queimava em suas mãos. A ideia de que ele desconhecia parte de si mesmo era devastadora, mas o que mais o abalava era a percepção de que a mãe carregou esse fardo sozinha. A solidão dela agora fazia sentido, o olhar distante. Os momentos em que parecia estar perdida em pensamentos que jamais compartilharia com ninguém. Ela não estava apenas cansada da vida, estava cansada de proteger. Ele segurou o documento com força, como se tentasse absorver dele algum fragmento de resposta. O nome escrito ali parecia se transformar em algo maior, mais ameaçador, quase vivo. Era um nome que, de alguma forma, sempre esteve presente em silêncio, pairando sobre a infância, escondido nas entrelinhas das atitudes dela. Ele se lembrou de uma conversa telefônica que escutou sem querer quando tinha cerca de 10 anos. A mãe dizia de forma firme que ele não podia se aproximar. Na época, imaginou que estivesse falando de algum vizinho desagradável, algum parente distante, alguém irrelevante. Agora, aquela frase reverberava com um peso completamente diferente. A própria casa parecia reagir ao turbilhão emocional. As sombras do final da tarde alongavam-se pelas paredes, como se acompanhassem a transformação que acontecia dentro dele. O relógio antigo continuava parado, como se a casa insistisse em permanecer presa ao momento exato em que o segredo começou. E ele sentia que agora, com o documento exposto, o tempo finalmente recomeçava a se mover. De uma forma lenta, desconfortável, mas inevitável. Como se apenas após a revelação a vida pudesse, de fato, seguir adiante. Ele tentou imaginar a mãe escrevendo o bilhete, guardando o envelope, escondendo o documento. Imaginou a hesitação dela, o medo de deixá-lo crescer sem saber a verdade e, ao mesmo tempo, o medo maior ainda de que, ao saber, ele fosse atingido por consequências que ela tentou evitar por décadas. Era evidente que, em algum momento, ela pensou em contar. Talvez tenha tentado várias vezes. Talvez tenha escrito e apagado cartas, iniciado conversas que nunca terminou, planejado falar e desistido, quando ouviu a voz dele chamando do corredor. Era possível sentir a dor dela nas entrelinhas da vida. Tudo isso fazia crescer dentro dele uma sensação difícil de suportar. A mãe não mentiu para ferir, mentiu para proteger, e o fato de ele só entender isso agora criava uma mistura de culpa e compreensão que se chocavam dentro do peito. Ele se perguntava quantas noites ela passou acordada, olhando para o teto, segurando o próprio silêncio para não deixá-lo enfrentar algo que ela considerava insuportável. Quantas vezes ela deve ter temido que o passado batesse à porta? Quantas vezes desejou que ele fosse criança para sempre, para que nunca precisasse lidar com essa verdade? O filho levantou a cabeça lentamente, como se estivesse emergindo de uma água profunda. Percebeu que tudo o que achava definido agora estava aberto novamente, como uma ferida, que expõe camadas que ninguém imaginava existir. Ele entendeu, com um peso quase físico, que sua identidade não poderia mais ser resumida apenas aos traços que carregava, ao sobrenome que usava ou às histórias que a mãe contou. Parte dele vinha de alguém que ela temeu durante toda a vida. Parte dele nasceu de uma história que foi contada pela metade. Parte dele estava escrita naquele documento, e essa parte exigia ser reconhecida, mesmo que doesse. A revelação não era apenas sobre o pai. Era sobre ele, sobre quem ele realmente era, sobre o que significava carregar o sangue de alguém que a mãe tentou apagar da própria vida. Era sobre um passado que retornava para redefinir o presente. E era sobre uma verdade que agora ardia sob sua pele, alterando para sempre o modo como ele enxergaria cada lembrança, cada palavra, cada gesto que a mãe teve com ele. A noite já tinha caído completamente, quando ele finalmente percebeu que não estava apenas segurando um documento, um envelope ou um bilhete rasgado. Estava segurando uma versão inteira de si mesmo que nunca tinha sido revelada. A casa, mergulhada em sombras, parecia diferente. Não era mais o lugar onde passou a infância, nem o cenário da ausência da mãe. Agora era o território da verdade, uma verdade desconfortável, pesada, que não pedia licença para existir.
Ele caminhou até o centro da sala com passos lentos, carregando o documento em uma mão e o envelope vazio na outra, como se fossem peças de um julgamento tardio. Pela primeira vez, sentiu que não era apenas filho da mulher que o criou, mas também herdeiro de uma história que foi enterrada de propósito. E isso mudava tudo. Ele olhou ao redor e percebeu como cada detalhe da casa assumia outro significado à luz do que descobriu. A fotografia em preto e branco da mãe, apoiada sobre a estante, agora parecia carregar um pedido silencioso de perdão. O relógio parado na parede já não era só um objeto quebrado. Era um lembrete de que o tempo ali dentro havia congelado no ponto exato em que ela decidiu que nunca deixaria o passado alcançá-lo. As cartas guardadas, a agenda com datas confusas, o bilhete que ele rasgou sem pensar, tudo formava uma corrente invisível que o prendia à vida dela de forma muito mais profunda do que qualquer lembrança afetiva poderia explicar. Ele entendeu que a mãe não foi apenas uma mulher que o criou com esforço e amor, foi também uma guardiã, uma sentinela solitária em vigília permanente contra algo que ele só agora começava a enxergar. Sentou-se no sofá, exausto, e apoiou o documento no colo. Leu novamente o nome que o paralisou tão profundamente minutos antes. Repetiu mentalmente, não mais com a urgência de quem tenta negar, mas com a dureza de quem tenta aceitar. O sangue que corria em suas veias não era apenas o reflexo das histórias que ouvia na infância, das memórias de brincadeiras simples, dos abraços da mãe na madrugada. Havia ali também a marca de alguém que ela tentou apagar. Alguém que, por algum motivo sério, perigoso ou devastador, não poderia fazer parte da vida dele. E, de repente, ele percebeu algo que não tinha coragem de admitir até aquele momento. Se esse nome foi escondido com tanto esforço, não era apenas porque representava dor. Talvez também representasse ameaça. Esse pensamento o fez ficar de pé novamente, como se tivesse sido puxado por um fio invisível. Ele foi até a janela e olhou para a rua escura. O silêncio lá fora contrastava com o barulho interno dos pensamentos. A rua parecia comum, tranquila, igual a tantas outras noites. Mas agora que sabia da existência desse nome, dessa história, dessa origem encoberta, sentia que nada era realmente comum. A sensação incômoda de estar sendo observado, que antes ele associava apenas ao peso da casa, agora parecia se estender para além dos muros. Era como se, ao abrir o envelope e ler o documento, tivesse acendido uma luz em um lugar onde sempre houve sombra. Uma luz que talvez não fosse vista apenas por ele. Voltou para o centro da sala, incapaz de afastar a sensação de que a revelação era apenas o primeiro passo de algo maior. A mãe tentou impedir que ele soubesse. Guardou, escondeu, trancou, reorganizou a vida inteira em torno disso. E mesmo assim, deixou tudo ali dentro da casa. Como se soubesse que um dia não estaria mais viva para protegê-lo. Talvez ela tivesse entendido em algum momento que a única forma de verdadeiramente protegê-lo era permitir que um dia ele conhecesse o que ela passou a vida escondendo. Porque segredos envelhecem, mas não desaparecem. Eles apenas esperam. E o dia de despertar daquele segredo tinha sido justamente aquele em que ele, por impulso, rasgou o último bilhete. O que o desconcertava não era apenas o que descobriu, mas o que ainda não sabia. O documento revelava quem era, no papel, o outro lado da sua origem. Mas não dizia onde essa pessoa estava. Não dizia se ainda vivia. Não dizia se sabia da existência dele. Não dizia se o procurou e foi impedida. Não dizia se desistiu. E, principalmente, não dizia se poderia voltar. A mente dele começou a percorrer todas as possibilidades mais incômodas. E se aquela pessoa estivesse viva? E se soubesse exatamente onde ele morava? E se a única coisa que o separava desse encontro até agora fosse a força da mãe? O mundo, que antes parecia previsível, de repente se tornava amplo demais, perigoso demais, imprevisível demais. Ele olhou para o bilhete rasgado no chão, as duas metades abertas, exibindo apenas um pedaço da mensagem original. Ao se aproximar, percebeu que ali havia mais do que um simples adeus. Havia palavras que, em meio à raiva, ele não leu com atenção. Agora, ajoelhado diante dos restos do bilhete,
viu com clareza trechos que antes passaram despercebidos. Se um dia você encontrar o que escondi, não tenha medo de mim. Tenha medo de quem me obrigou a esconder. Aquilo atravessou o peito como uma lâmina lenta. Ela não estava pedindo que ele a perdoasse apenas pelo segredo. Estava pedindo que ele entendesse o motivo. Estava avisando que o problema nunca foi ela. O problema sempre foi a sombra do nome que agora ele lia no documento. A partir desse momento, a linha entre passado e futuro deixou de existir. O filho percebeu que não estava apenas descobrindo um capítulo esquecido da própria história. Estava abrindo uma porta para alguma coisa que talvez ainda estivesse em movimento. Um segredo desse tamanho não envelhece quieto. Pessoas que foram apagadas não deixam simplesmente de existir. Elas se movem, tentam voltar, tentam se justificar, tentam controlar aquilo que acreditam ser seu. E a mãe, ao esconder o envelope dentro do bilhete, pareceu montar a última barreira possível. Uma barreira que agora havia sido rompida. Ele se levantou devagar, com o rosto marcado pela mistura de exaustão, dor e lucidez. Caminhou até a estante, pegou a fotografia da mãe e a segurou com as duas mãos, como se quisesse conversar com ela naquele instante. Olhou nos olhos dela na imagem. Aquele olhar que antes parecia apenas terno, agora carregado de significado. Não pediu desculpas, não cobrou explicações, apenas entendeu. Entendeu que ela fez o que conseguiu com o que tinha. Entendeu que o amor dela não foi menor por ter escondido a verdade. Foi talvez ainda maior, porque amou o suficiente para carregar sozinha o peso que agora passava para ele. Um som cortou o silêncio de repente. Não veio da casa. Veio de fora. O toque do telefone fixo ecoou pela sala como um golpe inesperado, fazendo o coração dele disparar. Ele olhou para o aparelho, imóvel, sem saber se devia atender. O telefone tocou de novo. E de novo. O som, repetitivo, ritmado, parecia sincronizado com tudo o que descobriu naquele dia. O medo tomou a forma de uma hipótese simples, direta, quase brutal. E se no exato momento em que ele descobriu quem era, alguém do outro lado também tivesse sentido que o tempo do segredo acabou? Ele deu um passo na direção do telefone, mas parou na metade do caminho. Entendeu com uma clareza assustadora que a história daquela noite não terminaria no bilhete, nem no envelope, nem no documento. Terminaria na escolha que ele faria a seguir. Atender significava se expor a algo que poderia confirmar seus piores medos. Não atender significava tentar prolongar uma ignorância que já não existia mais. A zona de conforto tinha sido destruída. Não havia mais espaço para viver no meio do caminho. O telefone tocou pela última vez e antes que o som cessasse, uma certeza se formou dentro dele. O bilhete da mãe não era uma despedida, era um aviso. Um aviso tardio sobre algo que ainda se movia, que ainda respirava, que ainda podia bater a porta a qualquer instante. O filho entendeu que, dali em diante, não seria apenas espectador da própria história. Seria protagonista de uma verdade que não escolheu, mas que agora precisava enfrentar. Porque algumas revelações não vêm para fechar ciclos, vêm para iniciar a parte mais difícil da história.